Olá, você que nos assiste pela TV Alesp. A partir de agora, passamos a transmitir ao vivo esta sessão plenária da 19ª legislatura, voltando então para esse segundo semestre. Quem preside os trabalhos a partir de agora é o deputado Gilmaci Santos, do Republicanos. Presente número regimental de senhoras deputadas e senhores deputados, sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. E essa presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e convida o nobre deputado Coronel Telhada para a leitura da resenha do expediente. Senhor presidente, foram separados dois documentos aqui pela assessoria, são duas indicações. A primeira indicação do prezado deputado Bruno Ganem, indicando nos termos regimentais ao senhor governador do Estado que determine aos órgãos competentes do Poder Executivo a realização de estudos e a adoção de todas as medidas necessárias para a destinação de recursos orçamentários em parceria com o município de Barra Bonita para a construção de hospital veterinário público para atendimento dos animais domésticos. Deputado Bruno Ganem. Temos também uma indicação do prezado deputado Tiago Auríquio, indicando nos termos regimentais ao senhor governador do Estado que determine aos órgãos competentes a adoção de providências em caráter de urgência e prioridade com a finalidade de liberar recursos financeiros para obras de infraestrutura na escola Shizuku Yoshida Niwa, localizada no município de Rio Grande da Serra. É somente isso, senhor presidente. Obrigado, nobre deputado Coronel Telhada. Essa presidência também aqui quer desejar bom retorno a todas as senhoras deputadas e senhores deputados, que tenhamos aqui um semestre profícuo, que possamos realmente atender às necessidades do povo paulista. Senhoras deputadas, senhores deputados, essa presidência, atendendo à solicitação do nobre deputado Léo Oliveira, cancela a sessão solene convocada para o dia 30 de agosto de 2019, às 19 horas, com a finalidade de celebrar o Dia do Profissional da Educação Física. Senhoras deputadas e senhores deputados, essa presidência, atendendo à solicitação do nobre deputado Edna Macedo, altera a finalidade da sessão solene a realizar-se no dia 16 de agosto de 2019, às 10 horas, para homenagear a Escola Bíblica Infantil IBI da Igreja Universal do Reino de Deus. Senhoras deputadas, senhores deputados, essa presidência, atendendo à solicitação do nobre deputado Tenente Nascimento, convoca vossas excelências nos termos do artigo 18, inciso 1, da letra R do Regimento Interno, para uma sessão solene a realizar-se no dia 26 de agosto de 2019, às 10 horas, com a finalidade de homenagear o Hospital Israelita Albert Einstein e outorgar o colar de honra ao mérito ao Legislativo do Estado de São Paulo ao embaixador de Israel no Brasil, o senhor Yossi Shelley. Se não for assim, me desculpe, o senhor embaixador. Senhoras deputadas, senhores deputados, essa presidência, atendendo à solicitação do nobre deputado Emílio de Souza, convoca a Vossa Excelência nos termos do artigo 18, inciso 1º da letra R do Regimento Interno, para uma sessão solene a realizar-se no dia 30 de agosto de 2019, às 10 horas, com a finalidade de homenagear o jurista Sepúlveda Pertence. Senhoras deputadas e senhores deputados, essa presidência, atendendo à solicitação do nobre deputado Paulo Correia Júnior, convoca Vossa Excelência nos termos do artigo 18, inciso 1, primeiro da letra R do Regimento Interno, para uma sessão solene a realizar-se no dia 30 de agosto de 2019, às 19 horas, com a finalidade de celebrar o Dia do Profissional da Educação Física. Senhoras deputadas, senhores deputados, essa presidência, atendendo à solicitação do nobre deputada Maria Lúcia Amari, convoca Vossa Excelência nos termos do artigo 18, inciso 1º da letra R do Regimento Interno, para uma sessão solene a realizar-se no dia 2 de setembro de 2019, às 20 horas, com a finalidade de homenagear a comunidade alemã. Senhoras deputadas, passamos, então, agora ao pequeno expediente e convidamos o nobre deputado Itamar Borges, nobre deputada Alessi Brandão, nobre deputado Rinaldo Augusto, deputado Carlos Gianazzi. Tem Vossa Excelência o tempo regimental no pequeno expediente. Está acompanhando, então, no pequeno expediente, com a volta dos trabalhos aqui no plenário, nesta data de hoje, quinta-feira, dia 1º de agosto de 2019. Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público aqui presente, telespectador da TV Assembleia. Presidente, eu tenho vários assuntos para tratar aqui da tribuna, para colocar em dia, na verdade, aqui várias denúncias para fazer, várias cobranças
né? Vou falar sobre os cortes criminosos no orçamento da educação do governo Bolsonaro, do projeto Futurice, que, na verdade, é um projeto de privatização das universidades públicas, de desmonte das universidades estaduais, dos institutos federais de ensino. Vou falar muito aqui também sobre a questão da educação estadual, aqui do fechamento de salas, do processo de precarização, de sucateamento, dessa última imposição do secretário da Educação, que é quase que uma escola sem partido que ele está implantando, sem lei, sem legislação e sem nada, né? Na verdade, jogando os coordenadores pedagógicos e os diretores contra os professores. Um absurdo que vem acontecendo. Mas eu queria, senhor presidente, que retomar uma denúncia que eu fiz e tenho acompanhado durante todo o processo do nosso recesso parlamentar junto ao Departamento de Perícias Médicas do Estado. Eu já fiz essa denúncia, né, já acionei o Ministério Público, já acionei o Conselho Regional de Medicina e também acionei a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. Eu me refiro aqui às perícias do Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo. É o Departamento de Perícias que é considerado a Casa dos Horrores aqui em São Paulo. Aí por vários motivos. Primeiramente porque o Departamento de Perícias Médicas, amando por orientação, eu tenho certeza, do próprio Estado, do próprio governo, né, está rejeitando, senhor presidente, através de perícias médicas, centenas de professoras que já trabalham na rede estadual. Professoras que são categoria F, que são categoria O, professoras, deputada Edna, que já trabalha há 20 anos na rede estadual, alfabetizando, sobretudo nas séries iniciais do ensino fundamental. Essas professoras foram aprovadas no concurso público. Elas já trabalhavam, porque foram admitidas ainda na antiga Lei 500 de 74, ou mesmo na Lei 1093, como professora categoria O. Então, elas trabalham, né, como todas as outras professoras. Mas, no entanto, a partir do momento que elas são efetivadas, através do concurso público de provas e títulos, o Departamento de Perícias Médicas inventa uma doença qualquer, né, e faz com que a professora seja reprovada, mesmo ela tendo laudos e mais laudos do próprio IANSP, que é um hospital público, o Hospital do Servidor Público Estadual. O hospital oferece laudos, atestados, mostrando que a professora tem saúde, tem condições, mesmo assim o IANSP rejeita. Eu entendo isso como uma orientação, só pode ser uma orientação do governo, de não efetivar professoras aprovadas no concurso público. Isso é muito sério, nós estamos pedindo providências. Já, como eu disse, eu acionei o Ministério Público, o Conselho Regional de Medicina, que tem que se posicionar também. Esses médicos estão sendo obrigados a dar esses laudos, a reprovar essas professoras, que têm outros laudos e outros atestados mostrando que elas têm capacidade, tanto é que elas estão dando aula, 20 aulas, né? Há 25 anos, algumas já estão se aposentando, inclusive. Então, mas, ao mesmo tempo, senhor presidente, o Estado vem cometendo outro crime contra as professoras e os professores da rede estadual em relação à demora para a realização dessas perícias médicas, não só para as professoras aprovadas no concurso, mas para todos os servidores do Estado de São Paulo, sobretudo os da educação. São perícias demoradas do ponto de vista da marcação e depois da publicação dos resultados. E, com isso, quando um professor adoece, tira uma licença médica, ele passa pela perícia. Mas, enquanto ele não faz a perícia, ou enquanto ele não tem a publicação dessa perícia, ele fica sem salário, né? O Estado desconta o salário desse professor, o professor não tem como sobreviver. Então, ele acaba pagando, né, o preço e o erro da burocracia, da morosidade do próprio Estado. Então, quero retomar esse tema aqui na nossa Comissão de Educação. Nós já pedimos a convocação do secretário da Educação, pedimos a convocação também do secretário da Fazenda, de Planejamento e de Gestão Pública, que já é um absurdo deixar esse Departamento de Perícias Médicas na Secretaria da Fazenda. Tinha que dar na Secretaria da Saúde, deputada Edna, mas não, é um órgão, né, que fica subordinado à Secretaria da Fazenda, que
aglutina agora o planejamento e a gestão pública. Isso é um absurdo total. Então, quero fazer esse registro, essa denúncia, senhor presidente, que nós vamos cobrar o governo, nós vamos também tomar outras medidas além dessas que eu citei agora aqui no plenário. E depois eu quero retomar durante o dia e durante os próximos dias todos esses temas aí do governo federal, do governo estadual e do governo municipal aqui, todos os ataques contra a educação pública, contra o magistério e contra os servidores da educação. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre deputado. Convidamos agora o nobre deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor. Nobre deputado Coronel Telhada. Tem Vossa Excelência o tempo regimental. Muito obrigado, senhor presidente, senhora deputada, senhores deputados. Novamente regressamos agora nesse segundo semestre aqui para reiniciarmos nossos trabalhos. Como sempre, eu quero iniciar minha fala saudando as cidades aniversariantes. Nesse dia 1º de agosto, nós temos as cidades de Piracicaba, querida cidade de Piracicaba, e a cidade de Bauru, que aniversariam hoje, dia 1º de agosto. Também queria lembrar que no dia 1º de agosto é comemorado o dia da fundação do escotismo mundial. Eu falo isso porque nós temos uma lei aqui, senhor presidente, um projeto de lei que virou lei, que é o Dia do Escotismo, o Dia Estadual dos Escoteiros aqui em São Paulo, o Dia do Escotismo, é a Lei 16.555/17, que fala sobre escotismo mundial. Então, essa... Não tem a foto aí, Roberto? Ah, ok. Fala sobre escotismo mundial, criado por Baden-Powell, no dia 1º de agosto de 1907. Então, uma data para nós lembrarmos também. Infelizmente, nesse mês de julho, nós perdemos muitos policiais militares, amanhã eu vou falar sobre isso, mas eu quero falar de um herói brasileiro que faleceu nesses dias, faleceu dia 30 de julho, anteontem, é o senhor Antônio Gonzalez, o sargento Antônio Gonzalez, que foi febiano, esteve na Força Expedicionária Brasileira, eu conheço há muitos anos, era um querido amigo, e faleceu aos 97 anos. O senhor Gonzalez era uma pessoa muito querida, uma família muito querida também, e infelizmente nos deixou. Mais um herói brasileiro, um homem que ajudou a trazer a paz mundial, foi descansar agora. Um grande abraço ao senhor Antônio Gonzalez, sargento Gonzalez, e a toda a sua família também. Falando de militares, eu quero aqui lembrar que nós estamos nos Jogos Pan-Americanos, e mais uma vez, os atletas militares têm feito um trabalho relevante. Nós temos várias medalhas já conquistadas, e uma das medalhas é a medalha masculina de ginástica olímpica, que conquistou a medalha de ouro agora no dia 29 de julho. E nas fotos nós temos visto aí nos jornais e na televisão, para incomodar mesmo aqueles que não gostam dos militares, os atletas prestando a continência individual à bandeira no momento que é hasteada a bandeira nacional. Isso incomoda muito, porque esse ato de disciplina e ordem incomoda justamente aqueles que não gostam da disciplina e da ordem. Então, os sargentos nessa foto, os sargentos da Força Aérea, Arthur Zanetti, Arthur Nori, Lucas Bittencourt e Francisco Barreto, foram os campeões e na cerimônia prestaram a sua continência individual. Só para os senhores e senhoras terem noção, as Forças Armadas nesses Jogos Pan-Americanos têm 140 representantes, sendo 56 atletas da Marinha, 48 atletas do Exército e 36 atletas da Força Aérea Brasileira. Muito bem, só para fechar meu discurso aqui de hoje, minha intervenção de hoje, eu queria falar sobre, nós estamos sem câmera aqui, a gente não consegue mostrar o jornal. Deixa eu mostrar para essa câmera que está de frente, porque está ruim assim, viu, Edna? A gente não tem para onde mostrar, aqui a gente tem que ficar assim, não tem como puxar no zoom, né? Aí, garoto, o pessoal lá está atento. É só que isso. Esse é o jornal de hoje, que fala sobre a ocorrência onde o empresário foi colocado em liberdade. Justiça manda soltar motorista do Porsche. Eu acho que muitos de nós acompanharam essa ocorrência aqui no jornal. Um absurdo. A gente vem aqui, deputado Gilmaci, deputada Edna, deputado Douglas, a gente vem aqui diariamente falar de bandido, que precisa melhorar, de polícia, mas a nossa justiça é uma pouca vergonha, a nossa justiça é uma piada. Esse cidadão aqui que matou uma mulher de 65 anos, uma mulher trabalhadora, uma mulher humilde, é o senhor Fábio Alonso de Carvalho, 39 anos. Anos atrás, ele matou um motoboy de 30 anos na época, Haroldo Pereira Oliveira, um rapaz que estava trabalhando e foi atropelado por ele, por um carro, ele dirigindo um carro de luxo também.
E não é que ele foi condenado à época, foi condenado a 2 anos e algo 2. Olha que pena grave, matou um trabalhador e foi condenado a 2 anos e 8 meses. Ou seja, não puxou cana. Não puxou cana. Entendeu? Matou um trabalhador e não sofreu punição nenhuma. Porque puxar 2 anos e 8 meses para quem mata um pai de família não é nada. E, aliás, nem puxou, porque a justiça não colocou ele na cadeia. Proibiram ele de dirigir, Douglas. Olha que absurdo. Você não vai dirigir, até parece que ele não dirige mais. Tanto estava dirigindo, que agora no dia 31, dias atrás, no dia 27, no sábado, ele matou a diarista Aldenilce Bernardina dos Santos, 65 anos, uma mulher que estava trabalhando, indo para o trabalho, voltando, não sei dizer exatamente, ela estava na faixa de pedestres. Aí ela estava no meio da rua, ela estava desatenta. Não, ela estava atravessando na faixa de pedestres e foi atropelada por esse criminoso, que é a 2ª vez que faz isso, senhores e senhoras. E está em liberdade. Nós vimos a foto aqui do carro, é um Porsche, ou seja, ele está pouco se lixando, para quem morreu ou não. Ele vai ser condenado a pagar uma indenização, ou ele tem muita grana, para ele isso não é nada. Então essa é a realidade na nossa justiça brasileira. É a 2ª pessoa que esse cidadão mata no trânsito e não vai, já foi colocado em liberdade, ou seja, não há punibilidade na nossa lei. Lembrando também das famigeradas audiências de custódia que a polícia prende e a justiça coloca na rua no dia seguinte. É uma pouca vergonha o nosso país, precisamos de muito para melhorar isso aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre deputado Coronel Telhada. Convidamos agora o nobre deputado Gil Diniz, deputado Frederico Dávila. Passamos, então, neste momento, à lista suplementar e convidamos o nobre deputado Enio Lula Tato, nobre deputada Edna Macedo. Você está acompanhando, portanto, a primeira sessão ordinária desta 19ª legislatura, sessão ordinária aqui do 2º semestre, onde preside neste momento o deputado Gilmaci Santos, do Republicanos. Lembrando a você que estamos dentro do pequeno expediente. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhores funcionários, meu boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem aí ali na galeria. Para você, meu amigo, minha amiga na TV Assembleia que nos assistem, meu boa tarde. Então, eu venho agora a esta tribuna para agradecer ao senhor secretário José Henrique German por ter atendido o nosso pedido. Em meados de junho, Guarulhos estava com surto de sarampo. E o prefeito me passou um ofício me solicitando: deputada, por gentileza, nos ajude na Secretaria Estadual da Saúde para que nos envie 50 mil doses de sarampo. Pois bem, eu fui até a Secretaria com o ofício do Guti, que é o prefeito de Guarulhos, e conversando com o secretário, doutor German, ele prontamente nos atendeu. Ao invés de mandar 50 mil, mandou 123 mil vacinas para Guarulhos. Então, eu quero aqui de pronto agradecer ao doutor German por ter nos atendido. Muito obrigada. É assim que a gente tem que fazer a nossa política. É conversando, é indo, visitando as coisas, atendendo os clamores dos prefeitos. E já disse aqui e vou repetir, quando tivermos que falar críticas ao governo, faremos, assim o faremos. E quando tivermos que elogiar, assim faremos da mesma forma. Então, fica aqui registrado e gostaria que chegasse até as mãos do secretário o meu agradecimento, viu, senhor presidente? E agradecer de coração, porque foi prontamente atendido com 123 mil vacinas. Agora, eu não posso falar com referência à educação, que hoje começaram as aulas, e teve no meu gabinete várias ligações de pessoas reclamando que nas escolas, não são todas, mas várias escolas do Estado estão sem merenda escolar. E muitos professores e diretoras tiveram que fazer vaquinha. Olha que vergonha. O que é isso? Vaquinha para poder dar o alimento para as crianças, porque esqueceram delas, né? Começa as aulas, quer dizer, acho que a pessoa ainda está pensando que ainda está no recesso, sei lá. Então, vai entender.
Senhor secretário da Educação, por gentileza, olhe com carinho, porque as crianças estão sem merenda. Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde para todos. Obrigado, nobre deputada. Seu pedido é regimental, nobre deputada. Dando continuidade aqui à lista suplementar, chamamos o nobre deputado Coronel Nishikawa, deputado Sargento Nery, deputada Carla Morando, deputado Daniel José, deputada Maria Lúcia Amari, deputado Douglas Garcia. Tem Vossa Excelência o tempo regimental, deputado. Só para lembrar ao telespectador que você também pode acompanhar essa sessão ordinária pela internet, através do nosso site, que é o al.sp.gov.br, e também no YouTube. Lembrando também que esse pequeno expediente, os deputados têm livre escolha de tema para a sua fala. Boa tarde a todos. É uma honra retornar a esta casa após o recesso. Entretanto, o meu gabinete não houve recesso, todos os assessores estiveram presentes nos últimos 30 dias, trabalhando incessantemente, e eu visitei as bases no estado de São Paulo, diversas cidades que estavam necessitando de ajuda, de apoio, atendi santas casas, atendi escolas, sejam municipais, sejam estaduais, e muitos outros trabalhos que não poderiam deixar de ser atendidos por este mandato do deputado estadual Douglas Garcia. Mas, senhores, eu quero falar do que aconteceu durante esse recesso. O que mais me impactou durante esse recesso foi principalmente aquilo que foi veiculado pela imprensa e também dito pelos intelectuais, enfim, todos aqueles que tentam, de certa forma, denegrir o governo de Jair Messias Bolsonaro. Recentemente, nós vimos que Bolsonaro foi denunciado pela Anistia Internacional. Eu votei em Jair Bolsonaro, foi para isso mesmo. No dia em que o presidente for homenageado por defensores de bandidos, de terroristas e de vitimistas, eu vou deixar de respeitá-lo. Então a Anistia Internacional, ela é mais do mesmo. O quê? Organização das Nações Unidas e muitas outras ONGs internacionais que só servem para proteger aquilo que não presta. E por falar em aquilo que não presta, senhores, tivemos também, durante esse recesso, pensamos que o hacker viesse da Rússia, viesse de Cuba, viesse de Venezuela. Não, está aqui no estado de São Paulo, na cidade de Araraquara, do prefeito Itambé, que inclusive trouxe a relação da deputada federal do Partido Comunista do Brasil, Manuela Dávila. Olha só que coisa bacana, que coisa sensacional. Nós temos uma deputada federal, não, ex-deputada estadual, Manuela Dávila. Nós temos uma pessoa que detinha um cargo, um poder legislativo, envolvido em um crime ao ministro da Justiça, Sérgio Moro. Isso é extremamente preocupante, isso é extremamente escandaloso. A esquerda, ela só sabe mentir, ela só sabe roubar, ela só sabe trazer aquilo que não presta ao nosso país e principalmente tentar denegrir a imagem de um governo íntegro, de um governo que luta contra a corrupção, de um governo que está há muito empenhado em conseguir acabar com os desmandos de mais de 14 anos de PT. Inclusive esse mesmo governo que está trabalhando pra caramba para isso, faz sim com que os nossos jovens tenham esse incentivo a trabalhar. E uma coisa que me chamou bastante a atenção durante esse recesso, senhores, foi esse empenho em que a esquerda teve em dizer que o trabalho infantil, meu Deus do céu, estão fazendo com que as nossas crianças se tornem escravas. A realidade é que esquerdista nenhum gosta de trabalhar, então eles têm um ódio imenso por aqueles que tentam influenciar os jovens a ter amor ao trabalho, os jovens a ter autonomia, os jovens a serem independentes, ensinar a autonomia aos nossos jovens desde cedo. Mas ora, de tantas mentiras espalhadas desse recesso, eu não poderia deixar de ficar surpreso, não é verdade? Porque afinal de contas, o que não faltou foi mentira. Disseram durante muito tempo que o nosso presidente Jair Bolsonaro não seria eleito, não conseguiria chegar ao poder, não conseguiria entrar no palácio
né, onde ele está hoje ocupando a sua cadeira como presidente, e ele foi eleito com 57 milhões de votos. Disseram que não conseguiriam aprovar a reforma da Previdência, passou em primeiro turno com mais de 250 votos. E estão dizendo que o governo de Jair Bolsonaro será um total fracasso. Continuem falando isso, continuem pregando isso, porque quanto mais vocês falam, mais acontece o contrário, porque vocês são falseadores da verdade, vocês são mentirosos, vocês são defensores de ditadores, vocês são amantes de ditaduras, vocês não têm moral para dizer que o nosso presidente Jair Bolsonaro apoia a tortura, enquanto vocês fecham os olhos para aquilo que está acontecendo hoje lá na Venezuela. E muito recentemente também, senhores, tivemos o caso do que aconteceu com o presidente da OAB, em que o seu pai, ex-militante da Ação Popular Marxista-Leninista, que era um grupo que fazia o quê? Espalhava flores pela cidade de São Paulo, que espalhava flores pelo estado? Não, era um grupo terrorista, assassino, que explodia bombas em locais públicos, que sequestravam autoridades, assim como muitos outros grupos terroristas também, e faziam coisas que são atrocidades. Então, tudo que foi veiculado contra Jair Bolsonaro e também contra aqueles que tentam pregar a verdade durante esse recesso não passa de mentira atrás de mentira. Aproveitando e já concluindo, senhor presidente, que nós estamos falando deste tema, peço mais uma vez ao governador do estado de São Paulo que, pelo amor de Deus, fechem o Museu da Resistência. Está sendo um gasto dinheiro desnecessário do bolso do cidadão paulista para aquilo ali se manter em pé. E, senhores, é um prazer estar de volta a essa casa. Esperamos que esse segundo semestre seja muito proveitoso. Agradeço, senhor presidente, pelas palavras e tenha uma ótima tarde a todos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre deputado. Senhor presidente, havendo acordo de lideranças, eu solicito o levantamento da presente sessão. Senhoras deputadas, senhores deputados, havendo acordo de liderança, essa presidência se dá por levantados os trabalhos, convoca Vossa Excelência para a sessão ordinária de amanhã, a hora regimental, sem ordem do dia, lembrando-os ainda da sessão solenizar-se amanhã às 10 horas da manhã, com a finalidade de homenagear o projeto Esculpir. Está levantada a sessão. Encerramos, portanto, os trabalhos da sessão ordinária de hoje, a primeira sessão nesse segundo semestre de 2019, dessa 19ª legislatura. Portanto, voltamos amanhã, sexta-feira, a partir das 2h30 da tarde. Você continue aí ligado na programação da TV Alesp.